Olá, boa tarde para você. Hoje é terça-feira, 18 de março. E a gente começa o Câmara Repórter de hoje trazendo os destaques da sessão ordinária desta terça-feira. Durante a sessão ordinária, foi aprovado em segunda discussão um projeto de lei do vereador Luciano Nascimento que institui o Programa Municipal de Assistência aos Familiares de Deficientes Auditivos. Primeiro de tudo, muita alegria em aprovar mais um projeto inclusivo nesta casa, para apoiar os familiares que têm pessoas com deficiências auditivas na cidade de Natal. E são muitas, e a gente precisa cada vez mais popularizar o ensino de Libras nas escolas, nas unidades de saúde, em toda a cidade de Natal. A gente precisa ter inclusão partindo da Câmara Municipal de Natal. Mais um projeto inclusivo, com pessoas deficientes, que contam com o mandato do vereador Luciano Nascimento. Agora, apoiar as famílias que têm pessoas com deficiências auditivas, para saber mais sobre Libras, se comunicar, isso é inclusão. Cada vez mais a cidade de Natal, o estado do Rio Grande do Norte, o país precisa ser inclusivo. Outro projeto aprovado em segunda discussão institui a Política Municipal de Cultura Viva. A matéria é de autoria da vereadora Brisa Braque. A gente fica muito feliz de aprovar a Política Municipal de Cultura Viva. O programa Cultura Viva, para quem ainda não conhece, é o credenciamento e o reconhecimento dos grupos de cultura na sua maior diversidade. Às vezes a gente acha que para ser um ponto de cultura, a gente tem que ter uma sede, a gente tem que ter um endereço, não necessariamente. Para ser ponto de cultura ou ponto de memória, basta ser um coletivo ativo, que exista, que se reúna, que produza, e aí você pode se credenciar e pedir o reconhecimento enquanto ponto de cultura, e aí, sendo ponto de cultura, acessar diversas políticas públicas do governo federal, do governo estadual, disputar os editais da PENAB, da Paulo Gustavo, da Aldir Blanc. Enquanto ponto de cultura, nós temos editais específicos para os pontos de cultura, para os pontos de memória, por isso que aprovar essa política municipal é tão importante, é o reconhecimento dos pontos de cultura que já existem no nosso município. Foi votado ainda em regime de urgência projeto de autoria da vereadora Samanda Alves, que institui a política municipal de divulgação de campanhas e canais de denúncia de violência contra a mulher em eventos culturais e desportivos em Natal. Nosso mandato está muito feliz, porque foi uma construção coletiva de toda a assessoria e nossa também. Nosso primeiro projeto de lei aprovado na Carta em regime de urgência é um projeto de lei que dialoga sobre a vida das mulheres, em especial ao enfrentamento à violência contra as mulheres, que é uma violência crescente e às vezes até enraizada já nas pessoas desde muito cedo, e a gente precisa se manter firmes nessa questão. Falar sobre vida, e a vida das mulheres, das meninas, enfim. E eu quero agradecer também a todos os parlamentares dessa casa que entenderam a importância do projeto e assumiram o compromisso e aprovaram o projeto. E a gente continua falando das notícias aqui da Câmara na tarde desta segunda, durante a reunião da Comissão de Saúde. O destaque foi a participação do secretário de Saúde de Natal, Dr. Geraldo Pinho. Ele respondeu aos questionamentos dos parlamentares após as primeiras visitas externas em unidades de saúde aqui da capital. O secretário municipal de saúde, Geraldo Pinho, e o coordenador do SAMU Natal, Luiz Roberto, participaram nesta segunda-feira da reunião da Comissão de Saúde da Câmara Municipal. Em discussão, diversos assuntos relacionados à situação da saúde em Natal. Foram passadas as demandas que foram colhidas na visita de fiscalização na unidade pronto atendimento da Cidade da Esperança, mas a gente ampliou para outras demandas da saúde do Natal que também estão precisando de uma melhora rápida, emergente e urgente. Reequipar e reestruturar as unidades básicas de saúde de Natal para que elas possam ser de fato o que de fato a lei diz, o que o Sistema Único de Saúde menciona, assevera, que as unidades básicas de saúde é a porta de entrada do serviço de saúde. Lá, a classificação verde e azul tem que ser atendida nessas unidades, para que você possa desafogar aqueles estabelecimentos responsáveis por atender aquela classificação laranja, classificação vermelha, que são as unidades de pronto atendimento e as unidades hospitalares. Dentre os principais problemas apontados, a superlotação nas unidades de pronto atendimento, com pacientes provenientes de outros municípios e até estados, assim como a falta de recursos humanos. A situação da UPA Esperança, a de maior porte na cidade e recentemente visitada pelo grupo, também foi um dos assuntos. Essa primeira reunião, o objeto mais específico é uma visita técnica que foi feita dentro
da UPA da Cidade de Esperança, que é a nossa maior UPA do município, uma UPA Porte 3, que faz mais de 145 mil atendimentos por ano, né, dá uma média de 12 mil atendimentos por mês, 400 pessoas por dia, e aí é quase 16 pessoas por hora. Então a gente discutiu bastante aqui o porquê disso, né? Se a gente de fato, dentro dessa gestão, não resolver a atenção primária, que é aquele primeiro atendimento do usuário na sua comunidade, na ponta menor da rede, a gente não vai conseguir desafogar esse problema de saúde. Faltam profissionais de saúde, não médicos, que é aquele contrato ainda vigente da época do Covid, 4, 5 anos esse contrato sendo renovado. Foi um chamamento feito ali por volta de quase 1.000 profissionais, entre enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas, né? E hoje esse número está defasado, temos um déficit e temos esse desafio de encontrar a forma de reestruturar o RH da nossa Secretaria Municipal de Saúde, junto com um chamamento definitivo. Hoje temos alguns serviços prejudicados por essa falta, como aqui foi falado, 2 ambulâncias da SAMU às vezes não podem rodar por falta de enfermeiro e técnico de enfermagem, como outras ações que a gente queria implementar no curtíssimo prazo, como as UBSs vizinhas das UPAs, fazer um atendimento estendido às 19 horas da noite até a meia-noite, né? Um ponto de atendimento, principalmente daqueles pacientes que não precisam estar na UPA, de baixo risco, classificação azul e verde, e a gente hoje não consegue por falta de RH, por falta de enfermeiro e por falta de técnico de enfermagem. Os parlamentares fizeram vários questionamentos sobre a estrutura das unidades, recursos e projetos futuros da SMS. Precisamos de um prazo para que sejam apresentados os conceitos, né? O que precisa a UPA da Cidade da Esperança e os outros equipamentos. Aqui é uma comissão que não tem questão política, a gente vai visitar também os equipamentos estaduais, federais, e o que a gente quer mesmo é dignidade para a saúde dos natalenses. É o que eu sempre defendi como diretor da Policlínica, essa invasão dos pacientes que vêm do interior, isso acarreta um prejuízo muito grande à Prefeitura, à saúde de Natal, que a gente começa, de fato, a fazer por quem, de fato, não contribui com a saúde, com a arrecadação de Natal. Então, esse é um ponto crucial, esse é um ponto complicado, esse é um ponto que a gente debateu muito e, com certeza, daqui terão encaminhamentos com relação a esse ponto. Natal tem um pouco mais de 700 mil habitantes, com quase o dobro de cartão SUS Natal. Isso impacta no atendimento, não só a invasão dos não munícipes de Natal, mas também do atendimento na UPA de pacientes de baixo risco, né? E aí é uma falha da própria rede, então são vários motivos, mas esse sim é um dos principais. A gente atende e tem que atender, mas a gente não recebe por esse atendimento. O coordenador do SAMU Natal falou ainda sobre a reativação das motolâncias para agilizar os primeiros atendimentos em casos de urgência e emergência. Nós viemos solicitar aos edis que tivesse um olhar sensível para o SAMU. A gente precisa cada vez mais aprimorar a nossa frota, ampliar a nossa frota, renovar a frota de ambulâncias. O SAMU é um tipo de serviço que ele exige muito do carro. Normalmente em alta velocidade, frenagem, e o carro tem que estar seguro. Seguro para quem dirige, seguro para as equipes, seguro para quem usa, para o nosso usuário, seguro para quem está no entorno. Então as ambulâncias elas têm uma vida útil relativamente curta comparado com outros carros a diesel. E não há perspectivas do Ministério da Saúde para a renovação dessa frota. Então a gente veio sensibilizar os edis nesse apoio, muitos deles já se comprometeram com isso, e viemos falar um pouco a respeito do serviço da motolância, que o prefeito Paulinho Freire e o secretário Geraldo vão entregar à população de volta. Nós fizemos isso lá em 2006, vamos devolver agora para a população novamente, agora na segunda quinzena do mês de abril. O primeiro trio de motociclistas vai estar operando de novo em Natal e nós esperamos que no mês de maio a segunda equipe já esteja operando. O vereador Preto Aquino, que não integra a comissão, mas participou da reunião, levantou questões relacionadas aos atendimentos aos pacientes com distúrbios mentais, que terminam nas UPAs sem suporte adequado. As UPAs estão lotadas de pacientes psiquiátricos. Já visto que o governo do estado fechou todas as portas abertas para pacientes psiquiátricos. A psiquiatria, com relação à saúde mental, é a doença que mais cresce no mundo todo. Natal não é diferente. Então, indiscutivelmente, o governo do estado
jogou uma responsabilidade muito grande para a Prefeitura de Natal, fechando esses atendimentos. As UPAs atendem pacientes psiquiátricos, colocando em risco a vida do paciente, que não é um local adequado, colocando em vida a família dos pacientes, os demais pacientes que estão sendo atendidos ali. Na reunião, 7 projetos foram encaminhados para a relatoria e 2 aprovados. Dentre os aprovados, um de autoria do vereador Kleber Fernandes, que dispõe sobre a disponibilização de UTI móvel e médico intensivista em torneios e campeonatos de esportes radicais motorizados. Agora a gente muda de assunto. O prazo para o envio da declaração do Imposto de Renda 2025 teve início ontem, nesta segunda-feira, nós falamos aqui. Hoje, nossa equipe foi ouvir um especialista para saber as mudanças desse ano. O prazo para o envio da declaração de Imposto de Renda 2025 teve início nesta última segunda e se estende até 30 de maio. Quem não quer cair na malha fina precisa prestar contas com o Leão. Sempre quando abre o prazo, eu pago. Por quê? Porque a gente tem que estar conforme a lei. Eu sou corretor de imóveis, cresce 5963, então para mim é um prazer estar conforme a lei e certinho, porque a gente tem como cobrar alguma coisa, né? Já de início? Sim, para ficar logo livre. Por que faz questão? Para ficar livre não tem mais preocupação, saber logo se tem restituição, se tem que pagar a taxa, acho que é melhor. Em 2025, o Rio Grande do Norte deve receber cerca de 470 mil declarações, número 6,9% maior que o registrado ano passado. É obrigado a declarar todas as pessoas com rendimento anual acima de R$ 33.888. O prazo iniciou 17 de março e ele vai até 30 de maio de 2025, às 23 horas e 59 minutos. E aí, dentre as principais mudanças que a Receita Federal pronunciou, traz a atualização dos rendimentos tributáveis e aí compreende salário, aluguel de pessoa física, prolabore, que saiu de R$ 30.639,90 para R$ 33.880. Além desses valores, também temos a atualização da tabela para a atividade rural. Atividade rural agora, quem tem rendimentos superiores a R$ 169.440 também passa a ter a obrigatoriedade de envio do imposto de renda. Essas são as principais novidades em relação a rendimentos tributáveis. No dia 1º de abril, o governo federal vai lançar uma plataforma que facilitará o envio e o preenchimento da declaração do imposto de renda. A Receita Federal ela vai lançar um aplicativo no qual vai possibilitar ter uma maior facilidade para a entrega. Essa plataforma será uma plataforma no estilo Meu INSS e ela estará disponível a partir de 1º de abril de 2025. Nela ela vai trazer facilidades de como preenchimento, ela já vai trazer pré-preenchida para você fazer a conferência para saber se tudo que você tem de declarar já está ok, e você faz a conferência e se tiver que incluir mais alguma coisa, você só complementa. A primeira situação, quando você não envia o imposto de renda, quando você é obrigado, é que seu CPF ele fica irregular na Receita Federal. E aí isso traz uma gama de situações de restrições de CPF. Primeiro que o CPF fica restrito, você não consegue participar de concursos públicos, você tem a dificuldade com empréstimos bancários, esse valor ele pode ser escrito em dívida ativa e esse valor ele pode ser um pouco danoso para o bolso, tá? Além disso, quando ele vai para a dívida ativa, ele pode aumentar a dívida em até 75% do valor. A multa mínima para não envio da declaração é R$ 165,74, mas ela pode ter uma variação. Dependendo do imposto que der a pagar, ela pode ser até 20% do valor do imposto devido. O contribuinte com rendimento acima do teto que não prestar contas com o Leão terá o CPF restrito e estará sujeito ao pagamento de multa, que varia de um valor mínimo de R$ 165,74 até um montante máximo, que corresponde a 20% do imposto devido. E as chuvas dos últimos dias aumentam o risco de doenças como a leptospirose, transmitida pela urina dos ratos em enchentes. A infecção tem cura, mas é preciso atenção aos sintomas para iniciar o tratamento rápido. As fortes chuvas que atingem a capital nos últimos dias podem favorecer a infecção por doenças como a leptospirose, transmitida pelo contato com água de enchentes e esgotos com urina dos ratos contaminados. Pessoas que tiveram contato com essa água podem ser suscetíveis à doença, principalmente se apresentarem arranhões ou feridas na pele. A doença tem cura, mas os sinais devem ser observados para iniciar o tratamento o mais rápido possível.
Os sintomas mais frequentes da infecção são semelhantes aos da gripe e da dengue. Por exemplo, sendo os mais comuns febre, dor de cabeça, dor muscular, falta de apetite, náuseas ou vômitos, diarreia e tosse. Nas formas mais graves pode aparecer icterícia, uma coloração amarelada da pele e dos olhos, além de apresentar complicações que podem levar a óbito. Por isso, deve ser identificada e tratada a tempo. Para prevenir a doença, é importante evitar manusear água ou lama de enchentes, bem como impedir que crianças tenham contato com essas águas. A limpeza e desinfecção de locais e objetos onde houve inundação recente pode ser feita com uma solução de um copo de água sanitária em um balde de 20 litros de água. Durante o processo de desinfecção, deve-se utilizar luvas ou sacolas plásticas que protejam os pés e mãos do contato com a água ou lama infectado. Outros cuidados incluem o combate aos ratos urbanos, realizando descarte de lixo no local correto, armazenamento apropriado de alimentos em recipientes com tampas, além de manter a higienização de casas e terrenos, com a intenção de evitar a proliferação dos roedores. Caso apresente algum sintoma que possa indicar a infecção pela doença, após contato com águas de enchente ou esgoto, deve-se procurar imediatamente a unidade básica de saúde mais próxima da sua residência. O diagnóstico e o tratamento são a melhor solução para evitar casos mais graves da infecção. Daqui a pouco, greve dos professores do Estado está perto de completar um mês sem um consenso entre governo e categoria. Esse é Enzo, 13 anos, adora ir ao cinema, viajar e sonha em ser youtuber. Mas ainda pequeno, ele foi diagnosticado com osteosarcoma. Os principais sinais: calor e vermelhidão no local, torócia e inchaço. Procure um médico. E não esquece do Enzo, porque o diagnóstico precoce faz histórias. Casa Durval Paiva, 30 anos. Estamos de volta a quase um mês da greve dos professores da rede estadual de educação e os profissionais seguem com as atividades paralisadas. Mais de 80% das escolas estaduais para o público de ensino médio estão sem aulas neste momento e até agora não há um indicativo de um acordo entre a categoria e o governo do estado. Iniciada em 25 de fevereiro, a greve dos professores estaduais continua sem nenhuma solução. A paralisação foi deflagrada após o governo não atender às principais reivindicações da categoria, que incluem reajuste salarial, melhoria nas condições de trabalho e revisão do plano de carreira. Nós tivemos duas audiências antes do indicativo de greve, onde o governo sinalizou, com vistas ao Ministério Público, que teve ações do Ministério Público, de pagar somente para o início da carreira. Se isso acontecesse, ficava frágil a nossa carreira dos professores, né? Porque o piso é na carreira, a lei é o piso na carreira. Só recebendo no início da carreira, teria em torno de 30 mil servidores, daria um reajuste apenas para em torno de 2 mil servidores. Então, nós não tínhamos como aceitar esse tipo de proposta, né? Depois foi sinalizada uma proposta, antes do indicativo de greve, de 2%, agora em março, quando era em fevereiro, e o restante 4,27% em dezembro. Ficou inviável, essa proposta ficou inviabilizada. O indicativo de greve aconteceu, a deflagração da greve aconteceu depois das 72 horas. O governo tentou melhorar a proposta de 3% agora e os 3% depois, e a categoria não aceitou. Cerca de 80% das escolas aderiram à greve, com professores e funcionários paralisando as atividades. No entanto, 20% das unidades escolares continuaram funcionando normalmente, como é o caso do Centro de Educação de Jovens e Adultos, Professora Lia Campos, onde as aulas foram mantidas sem interrupções. Mesmo reconhecendo o direito legítimo, de greve e a luta com o qual a gente sabe que é verídica e que é de fato necessária, os nossos professores, diante da realidade da nossa modalidade de educação de jovens e adultos, optaram por não paralisar as atividades, tendo em vista essa transitoriedade que o aluno sofre, o aluno de educação de jovens e adultos em si. Então, pelo fato de muitas vezes o aluno ter suas atividades interrompidas e não retornar para a escola, tendo em vista que a gente trabalha pela semestralidade, o tempo curto, eles não retornariam.
Então, os professores, mesmo recebendo toda a orientação do sindicato, optaram por não paralisar nesse momento. Como a nossa modalidade é EJA, nós temos jovens e adultos, né, um grupo maduro de pessoas que estão procurando dar uma acelerada, né, correr atrás do prejuízo. E quando eles veem a possibilidade de uma parada assim, a gente sente que há o risco deles se evadirem, procurarem uma outra escola, né, para fazerem o que eles querem fazer, que é dar uma acelerada, correr atrás do prejuízo. Aos 16 anos, Yasmin ainda está cursando o ensino fundamental. Ela destaca que, caso a escola estivesse aderido à greve, teria sido um grande prejuízo. Se parasse aqui, ia atrasar muito a gente. E a gente já é atrasado, entendeu? Daí ia dificultar mais. Daí os professores entraram em um conjunto e decidiram não atrasar a gente. Eu acho isso uma maravilha. Hoje pela manhã, o Sint solicitou mais uma reunião com o governo, que ocorreu no período da tarde. Apesar do diálogo, não houve avanços concretos em relação às demandas dos professores. No entanto, ficou acertado que uma nova reunião será realizada na próxima sexta-feira, dia 21, quando o governo irá apresentar uma proposta oficial. A proposta será submetida à votação em assembleia no mesmo dia à tarde. O governo ele fez esse contato porque sabia da nossa assembleia, no sentido de já ir se posicionando, apresentou um esboço de uma proposta que é um pouco melhorada, mas que não foi de fato ainda oficializada, porque o compromisso do governo é nos receber na sexta-feira pela manhã, e nessa audiência da sexta-feira, aí sim eles vão apresentar a proposta oficializada. A proposta apresentada ela tem um pouco de melhora em relação ao anterior, mas como eu falei, nem é uma proposta oficializada ainda. No nosso calendário estava proposto já uma nova assembleia, mas a gente vai precisar fazer uma assembleia na sexta-feira à tarde, e a gente vai apresentar essa proposta aqui hoje para poder fazer a avaliação da proposta que o governo vai apresentar. A assembleia realizada nesta segunda-feira teve como objetivo informar os professores sobre os últimos acontecimentos e realizar uma avaliação do movimento que já dura quase um mês. A assembleia ela foi chamada para avaliar o movimento da greve, discutir os próximos passos da greve. Então o objetivo dela é fazer esse movimento de avaliação, ver como está a adesão, pensar as próximas atividades de greve, né, e também essa busca de audiência com o governo. Como tivemos um momento com o governo, também vamos aproveitar para passar as informações referentes ao momento de hoje. Agora a gente traz algumas dicas aí para o mercado de trabalho. A Escola Virtual do Governo anunciou matrículas abertas para cursos gratuitos de tecnologia. Tarsila Costa. A Escola Virtual Gov anunciou a abertura de inscrições para uma variedade de cursos gratuitos voltados para a área de tecnologia. As oportunidades estão disponíveis para todos os cidadãos e, ao final de cada curso, os participantes receberão um certificado de conclusão. Essa iniciativa faz parte do programa Capacita.gov.br, que é realizado em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública, ENAP. A proposta visa capacitar profissionais para enfrentar os desafios da transformação digital, oferecendo uma base sólida em diversos tópicos das ciências de dados. Os interessados podem se inscrever a qualquer momento através do endereço eletrônico gov.br/governo digital, permitindo que os cursos sejam iniciados imediatamente. Confira alguns dos cursos disponíveis: aplicação do Power BI para aprimoramento da gestão, aprendendo com Python, análise de dados em linguagem R, governança de dados na transformação digital, storytelling com dados para comunicação profissional de sucesso, visualização de dados aplicada à transformação digital. Agora mais uma oportunidade de capacitação. O SESC está com inscrições abertas para cursos gratuitos também. Desiane Moreno é quem conta pra gente. O SESC-RN abriu as inscrições para turmas de abril dos cursos de valorização social gratuitos. São 260 vagas e 13 opções de cursos para a população nas unidades na Zona Norte, Mossoró, Caicó, São Paulo do Potengi, Nova Cruz e Macaíba. Os cursos estão direcionados para os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, seus dependentes e aos estudantes de educação básica, matriculados ou egressos, desde que atendam ao critério de pessoa em condição de baixa renda, com renda familiar de até 2 salários mínimos. As inscrições vão até o dia 21 de março e podem ser feitas nas centrais de relacionamento das unidades do SESC ou pelo site sescrn.com.br.
A gente fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Mais informações no Câmara Repórter, segunda edição, com Larissa de Souza, mais tarde ou agora mesmo no nosso portal, o câmaramunicipaldinatal.com.br. Excelente terça para você e até amanhã.